no extremo oposto do mundo, em meio às violentas ondas do Oceano Antártico, encontra-se uma ilha esquecida pelo tempo. A Tasmânia. À medida que o amanhecer rompe a névoa sobre os picos montanhosos irregulares, um mundo antigo surge, magnífico e brutal. Sob copas de árvores com milhares de anos, a luta pela sobrevivência se desenrola silenciosamente, mas ferozmente, entre criaturas que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Dos gritos arrepiantes do diabo da Tasmânia, às estranhas espécies monotremadas. Todos estão enfrentando uma realidade em mudança. Será que esta ilha lendária conseguirá preservar seus segredos finais? Junte-se a nós nesta aventura por uma terra de extremos, onde a fronteira entre a vida e a morte é tão frágil quanto um sopro no vento frio. Baía de Fyris. Ao longo da costa nordeste da Tasmânia, a Baía de Fyris parece uma cena de filme perfeitamente encenada, mas totalmente real. Este é um lugar onde a natureza exibe cores com uma ousadia quase inacreditável. Areia branca imaculada, um oceano azul frio e cristalino e enormes rochas de granito manchadas de laranja brilhante por líquenes antigos. O nome Baía das Chamas não se origina da lava ou dos vulcões, mas de um fenômeno biológico silencioso. Ao longo de centenas de anos, camadas de líquen laranja-fogo aderiram firmemente às superfícies rochosas, transformando toda a costa em uma faixa brilhante de cor, como se estivesse ardendo sob o sol da Tasmânia. À medida que a luz muda, a paisagem também muda, de tons laranja escuros ao amanhecer para um rosa dourado radiante ao pôr do sol. Aqui, tudo parece estar colocado lado a lado de uma forma ilógica, mas perfeita. Branco como a neve, laranja como o fogo, azul como a eletricidade. Três paletas de cores de três mundos diferentes se misturam em uma paisagem surreal, uma prova da criatividade ilimitada da natureza. Mas a Baía das Chamas não é apenas para admiração. As águas calmas e cristalinas convidam a passeios de caiaque por pequenas enseadas. As ondas que trazem o sopro da Antártida tornam-se um playground para surfistas, enquanto trilhas costeiras levam os visitantes por praias intocadas que parecem se estender infinitamente.
noite cai, a Baía de Pires assume outro papel. Sem luzes da cidade e sem interferência artificial, o céu se abre completamente. A Via Láctea se arqueia sobre a profundidade negra, tão vívida que força a humanidade a reconhecer sua própria pequenez diante do universo. Launceston. Launceston, a segunda maior cidade da Tasmânia, fica ao lado do tranquilo rio Tamar, uma cidade com um ritmo de vida lento, onde a história e a paisagem coexistem naturalmente. Ruas de paralelepípedos, edifícios de arenito do século XIX e jardins cuidadosamente mantidos criam um caráter clássico e sóbrio. No entanto, o que torna Launceston distinta não é sua arquitetura, mas a maneira como a natureza afirma sua presença no coração da cidade, poderosa e intransigente. A poucos minutos do centro de Launceston, Cataract Gorge aparece inesperadamente, uma maravilha natural escondida dentro da própria cidade. Este desfiladeiro profundo e estreito foi pacientemente esculpido pelo rio South Esk ao longo de centenas de milhares de anos, cortando o espaço urbano como uma marca deixada pelos tempos antigos. Paredes rochosas íngremes abraçam uma densa floresta verde, enquanto as águas calmas refletem o céu acima, criando uma cena que parece pertencer apenas a parques nacionais distantes. No entanto, em Launceston, essa beleza crua existe em meio à vida cotidiana, poderosa e tranquila, inesquecível. De cima, a imagem fica ainda mais clara. O teleférico que atravessa o desfiladeiro, o mais longo do mundo em um ambiente urbano, transporta os visitantes suavemente pelo ar, revelando uma vista panorâmica do rio sinuoso abaixo, copas verdes profundas e formações rochosas antigas que resistiram a várias eras geológicas. Não é apenas uma experiência turística, mas uma jornada de observação da interseção entre o tempo natural e a presença humana. The Nut. No canto noroeste da Tasmânia, bem onde as águas do Estreito de Bass batem diretamente na terra, The Nut se ergue como um personagem principal saindo de um filme épico. Uma enorme formação de basalto com 143 metros de altura, quase perfeitamente vertical, é o núcleo remanescente de um vulcão que se extinguiu há mais de 13 milhões de anos. À medida que o tempo erodiu tudo ao seu redor, a rocha mais macia desapareceu, deixando apenas lava endurecida como aço.
resistindo firmemente aos ventos fortes e às ondas frias. The Nut não existe apenas, ela desafia o tempo. Vista de baixo, The Nut se assemelha a uma antiga fortaleza guardando o oceano. Da pequena cidade de Stanley, situada abaixo dela, a rocha se torna um horizonte familiar, presente em todos os mirantes, em todos os cartões postais. Não é apenas uma paisagem, é a alma da Terra, uma memória geológica totalmente exposta aos olhos humanos. Mas a Tasmânia não se limita à grandiosidade. Basta sair da estrada costeira para que a ilha mude repentinamente de cenário, como um corte cinematográfico. Perto de Sheffield, surge Grindelwald, uma vila suíça perdida no interior da Tasmânia. Casas de madeira em estilo alpino, varandas cheias de flores, restaurantes de fondue e bandeiras suíças tremulando ao vento. A realidade e a ilusão se sobrepõem, como se alguém tivesse colocado um fragmento da Europa no meio do hemisfério sul. Mais ao norte, o ritmo do filme diminui. Colinas cobertas por grama macia como veludo, rebanhos de gado pastando tranquilamente, fazendas antigas espalhadas pela névoa da manhã. A paisagem lembra a Irlanda, e com tamanho, clima e isolamento semelhantes, a comparação parece totalmente razoável. Mas a Tasmânia nunca foi realmente gentil. Quando o amanhecer toca as bordas das colinas, cangurus saltam pelos campos, suas poderosas patas traseiras lançando-os por cima das cercas do gado como se elas nunca tivessem sido construídas. Às vezes, os machos param em terreno aberto, lutando sob o sol da manhã, um ritual selvagem que se desenrola bem diante das janelas das fazendas. Hobart. Das pacíficas regiões pastorais do norte, a viagem nos leva a Hobart, a capital da Tasmânia. Outrora, o posto avançado mais distante da Grã-Bretanha, agora transformada em um dos centros culturais mais únicos e cativantes do mundo. A cidade se estende ao longo do rio Derwent como uma pintura aquarela viva, com casas históricas de madeira empoleiradas em penhascos de arenito e antigos armazéns construídos por condenados agora convertidos em restaurantes, bares e galerias de arte. O coração cultural de Hobart é o bairro de Salamanca, onde edifícios georgianos de pedra se abrem para uma praça repleta de energia. Nos fins de semana, o mercado de Salamanca se torna um paraíso para artesãos, agricultores locais e visitantes, um espaço onde arte, culinária e cultura se cruzam em meio à arquitetura histórica do século XIX. A vida de Hobart está intimamente ligada ao rio Derwent, outrora tão barulhento com os poderosos sopros das baleias que os residentes perdiam o sono. Agora é um espaço para regatas, balsas turísticas e portos animados.
Do outro lado do rio fica o subúrbio de Bellerive, onde a cidade se suaviza com ruas arborizadas e um famoso campo de cricket situado em uma paisagem perfeita. A natureza selvagem também se entrelaça na vida cotidiana de Hobart de uma maneira distinta. Às vezes, Neil, a foca, uma enorme foca-elefante do sul, aparece no porto, pesando tanto quanto um carro, lembrando a todos que, por mais moderna que se torne, Hobart continua sendo uma cidade firmemente ligada à natureza. Na mata que circunda as colinas, o diabo da Tasmânia, um animal com a força de mordida mais forte do mundo dos mamíferos em relação ao tamanho do corpo, ainda vive e caça, preservando a natureza primitiva da ilha. Com vista para tudo está Kunani, Mount Wellington, com 1.271 metros de altura, a montanha que molda o clima e o caráter de toda a cidade. A manhã pode trazer neblina espessa, o meio-dia sol escaldante, à tarde neve e à noite, ventos fortes batendo nas janelas, tudo em um único dia. Do cume. Hobart e toda a Tasmânia parecem um mapa em miniatura abaixo. Sob o solo, no subúrbio de Berriedale, fica o Mona, o Museu de Arte Antiga e Contemporânea, um museu que transformou completamente a forma como o mundo vê a Tasmânia. Um labirinto subterrâneo de arte, onde antiguidades romanas estão ao lado de obras contemporâneas bizarras, às vezes chocantes, às vezes surpreendentes, mas sempre provocando reflexão. O Mona transformou Hobart em um dos principais destinos globais para a arte. Ao redor da cidade, encontram-se marcos históricos como a Richmond Bridge, a ponte de pedra mais antiga da Austrália, construída por condenados entre 1823 e 1825, e a moderna Tasman Bridge, com quase 1,4 quilômetros de extensão, um símbolo do desenvolvimento da Tasmânia ao longo de diferentes épocas. Duas pontes, separadas por 150 anos, cada uma contando sua própria história, mas ambas servindo como conexões vitais desta terra. Hobart não é, portanto, apenas a capital da Tasmânia, mas um lugar onde natureza, história, cultura e culinária se misturam, criando uma cidade que é ao mesmo tempo antiga, criativa, selvagem e refinada. Deixando para trás o ritmo vibrante de Hobart e viajando para o sul, a paisagem gradualmente se abre para um mundo completamente diferente, Huon Valley, o vale mais fértil e tranquilo da Tasmânia. Esta região se destaca por suas diversas paisagens naturais, desde cadeias de montanhas cobertas de neblina e florestas antigas de um verde profundo, até cachoeiras que caem em torrentes brancas através do ar puro. O rio Huon flui suavemente pelo vale, cercado por pomares de maçãs carregados de frutos, um símbolo desta terra abundante. O Vale Huon também é o lar de muitas espécies nativas raras, desde cangurus, quolls e possums até pássaros da floresta encontrados apenas na Tasmânia. Além disso, o vale carrega a forte marca cultural do povo Palawa, os habitantes indígenas da Tasmânia, as histórias, os nomes dos lugares e o patrimônio natural aqui estão intimamente ligados à forma como eles viveram em harmonia com a terra por milhares de anos.
Os visitantes do Vale Huon frequentemente descobrem uma sensação de tranquilidade absoluta. Trilhas florestais serpenteando entre as árvores, mirantes panorâmicos com vista para vastos vales banhados pela luz dourada do sol e um ar tão puro que simplesmente respirar traz uma sensação de leveza. Escondido na beleza serena da península de Tasman, o local histórico de Port Arthur surge como uma porta de entrada para o passado mais sombrio da história colonial da Austrália. No século XIX, foi uma notória colônia penal do Império Britânico, para onde foram enviados aproximadamente 12.000 a 14.000 condenados, reincidentes considerados irrecuperáveis. Distinguido pelas ruínas de prisões, igrejas, torres de guarda e pela Ilha dos Mortos, onde milhares de condenados sem nome foram enterrados. Port Arthur foi construído de acordo com o modelo panóptico, com uma torre de observação central, criando terror psicológico, pois os prisioneiros nunca sabiam quando estavam sendo vigiados. O regime de silêncio absoluto fez com que muitos entrassem em colapso, enlouquecessem ou planejassem fugas em desespero. Hoje, as ruínas remanescentes, juntamente com os passeios noturnos, ainda evocam uma atmosfera arrepiante, como se os ecos do passado continuassem a pairar dentro das frias paredes de pedra. Se Port Arthur era uma fortaleza que aprisionava a mente, então a Dog Line em Eagle Hawk Neck era o portão final que bloqueava toda a esperança de fuga. Localizada em uma estreita faixa de terra que conecta a península de Tasman com o resto da Tasmânia, esta era outrora a única rota que os prisioneiros tinham de atravessar se quisessem alcançar a liberdade. Para impedir que alguém escapasse, as autoridades coloniais estabeleceram a Dog Line, uma cerca formada por uma fileira de cães de caça ferozes, acorrentados em uma linha contínua que se estendia por todo o istmo. Os cães eram treinados para latir alto, atacar ou dar o alarme ao menor ruído. À noite, eles eram iluminados por tochas ou lanternas para garantir que ninguém pudesse escapar na escuridão. A mensagem das autoridades da época era inequivocamente clara: este é o fim. Ninguém atravessa a linha dos cães e sobrevive ou ganha a liberdade. Não são apenas os humanos que criam barreiras. Às vezes, a própria terra assume a forma de confinamento. O pavimento tesselado, localizado perto de Eagle Hawk Neck, na Tasmânia, é a prova mais clara disso. Aqui, a costa parece fragmentada em quadrados e polígonos perfeitos, lembrando uma praça antiga pavimentada pelas mãos de mestres artesãos. No entanto, essa obra-prima é totalmente natural. Esse fenômeno único foi formado por uma combinação dos movimentos tectônicos da Terra e da cristalização do sal marinho. O resultado é uma superfície que parece ter sido revestida com ladrilhos retangulares e poligonais, tão precisos que chegam a ser quase inacreditáveis. Sob a luz do sol, a plataforma rochosa se assemelha a um gigantesco tabuleiro de xadrez. Quando a maré sobe, a água reflete esses ladrilhos naturais,
transformando toda a área em algo surreal, como uma cena de outro planeta. Graças à sua extraordinária beleza geométrica e ao seu cenário costeiro selvagem, o pavimento tesselado tornou-se um paraíso para os entusiastas da fotografia e um dos pontos de parada mais exclusivos da Península de Tasman. A Península de Tasman termina com as falésias mais altas do hemisfério sul, no Cabo Howe. Falésias de dolerito que se elevam a 300 metros, erguendo-se abruptamente antes de mergulharem diretamente no oceano rugido abaixo, criando uma cena de grandeza raramente igualada em qualquer outro lugar. Colunas de rocha negra erguem-se como agulhas gigantescas do mar, fazendo com que toda a área se assemelhe a uma colossal escultura natural. Vistas de cima, ondas brancas explodem na base dos pilares verticais, proporcionando um espetáculo que é ao mesmo tempo avassalador e hipnotizante. Um destino ideal para aqueles que amam a natureza selvagem e paisagens dramáticas. Para os condenados, essas falésias eram a fronteira final. Hoje, essas mesmas paredes se tornaram monumentos ao que antes parecia impossível. Localizada ao norte da Península de Tasman, Wineglass Bay se revela com uma curva perfeitamente suave como uma taça de vinho gigante. Areia branca e fina abraçando águas cristalinas azul turquesa, formando uma das baías mais bonitas da Austrália. Parte do Parque Nacional Freycinet, famoso por suas majestosas cadeias de montanhas de granito rosa e cinza. A baía é um destino ideal para aqueles que amam a natureza e atividades ao ar livre, como caminhadas, caiaque, pesca ou simplesmente admirar a vista do mirante. Hoje, Wineglass Bay é considerada um refúgio paradisíaco, mas por trás de sua beleza poética esconde-se uma história sombria. No século XIX, era uma estação baleeira, onde os navios arrastavam enormes carcaças de baleias para águas rasas para processamento. Durante muitos dias, toda essa baía ficava vermelha como uma taça de vinho cheia de sangue. Foi assim que Wineglass Bay ganhou seu nome característico. O tempo e a natureza apagaram esse passado. Agora, as águas cristalinas refletem a cor do céu, dando as boas-vindas a praticantes de caiaque e nadadores. As baleias raramente aparecem, mas golfinhos inteligentes e destemidos ainda deslizam tranquilamente pela baía, servindo como prova de que a natureza aqui renasceu. A Baía Wineglass não é apenas bonita, é uma fusão de um passado sombrio e um presente radiante, um paraíso renascido das feridas da história. Maria Island é um dos raros lugares na Tasmânia onde a história penal colonial e a beleza natural intocada coexistem, criando uma paisagem que é ao mesmo tempo majestosa e vibrante. No coração da ilha fica o assentamento de Darlington, um patrimônio mundial que já foi uma colônia penal no século XIX. As antigas ruínas de pedra aqui estão sendo gradualmente recuperadas pela natureza.
as paredes da prisão em ruínas se tornando pequenas notas de rodapé na grande história do tempo. Mas, ao se aventurar mais profundamente na ilha, percebe-se que o verdadeiro encanto pertence à Mãe Natureza. Os penhascos pintados brilham com tons vivos de laranja e amarelo ao longo da costa, formados por ferro e areia comprimida ao longo de milênios, criando murais naturais que mudam com cada ângulo da luz do sol. Esta é uma das maravilhas geológicas mais notáveis da ilha e um destino imperdível para os amantes de paisagens. No entanto, os wombats são os verdadeiros moradores poderosos da Ilha Maria. Redondos, robustos e totalmente confiantes. Eles caminham corajosamente pelas fundações dos antigos edifícios penais como se toda a ilha lhes pertencesse. Esses tanques de bolso podem pesar tanto quanto um cão grande, mas se movem lentamente, pastando vagarosamente nas vastas pastagens abertas. Seus sistemas de tocas podem se estender por até 30 metros, surpreendendo a todos com a perseverança dessas pequenas criaturas. Além dos wombats, a Ilha Maria também é um refúgio para inúmeras espécies da vida selvagem. Cangurus, wallabies, aves marinhas e, às vezes, pássaros raros escondidos nas profundezas da floresta. Embora o tilacino, o lendário tigre da Tasmânia, tenha sido declarado extinto em 1936, as florestas abertas da ilha ainda sussurram contos misteriosos, sombras listradas vislumbradas ao entardecer, fotografias borradas e rumores que nunca desaparecem. Maria Island não é, portanto, apenas um parque nacional preservado, mas um lugar que guarda camadas sobrepostas de memória, onde a história se dissolve na natureza e a natureza continua a história à sua maneira. Localizada dentro do Parque Nacional Cradle Mountain Lake St. Clair, parte da área do Patrimônio Mundial da Tasmânia, a Cradle Mountain se destaca como um símbolo da majestosa beleza natural e da rica biodiversidade. Erguendo-se da superfície tranquila do Lago Dove, a montanha se eleva como uma catedral de pedra, com seus picos pontiagudos cortando o céu azul profundo. O agrimensor Joseph Fossey batizou a montanha em 1827 porque sua forma lembrava um berço de ouro, uma lembrança da história da mineração da região. Ao amanhecer, os picos captam a luz e refletem na superfície escura do Lago Dove, criando uma cena que visitantes de todo o mundo desejam testemunhar. Uma montanha que parece ter sido esculpida pelas mãos de gigantes, poderosa e surreal. Não muito longe, o Lago St. Clair, o ponto final da famosa trilha Overland Track, se estende como um espelho silencioso em meio às montanhas. Com uma profundidade de 200 metros, é o lago natural de água doce mais profundo da Austrália, formado pelo recuo das geleiras há aproximadamente 10 mil anos. Em meio às águas geladas que fluem para o lago, vive uma das criaturas mais estranhas do planeta, o ornitorrinco.
parecendo uma combinação de várias espécies, bico de pato, cauda de castor, corpo de lontra e até esporões venenosos. Esse animal levou os cientistas europeus em 1798 a acreditar que o espécime enviado a eles era apenas uma farsa criada por taxidermistas. No entanto, na Tasmânia, ele continua a prosperar em riachos frios, caçando com os olhos e ouvidos bem fechados, confiando inteiramente em sua capacidade de detectar os sinais elétricos produzidos pelos movimentos musculares de suas presas. O ornitorrinco é um dos 2 únicos mamíferos ovíparos da Terra, uma ligação viva entre o mundo antigo dos répteis e os mamíferos modernos, existindo há 200 milhões de anos, uma prova do ecossistema primordial e surpreendente que Cradle Mountain preserva. Cradle Mountain não é, portanto, apenas um destino, mas o coração selvagem da Tasmânia, onde o tempo, as geleiras e a vida juntos compõem uma das mais magníficas histórias naturais deste estado insular. Da região montanhosa ao redor de Cradle Mountain, a jornada continua até o Monte Ossa, o pico mais alto de toda a Tasmânia e também o ponto culminante da famosa Overland Track. Com 1.617 metros de altitude, o Monte Ossa perfura o ar rarefeito, transformando cada passo da escalada em um desafio. Durante a maior parte do ano, o cume é coberto por um manto branco de neve, revelando um mundo que pertence apenas às rochas, ao vento e às resistentes plantas alpinas que sobrevivem em condições quase impossíveis. Mas ao chegar ao cume, a verdadeira recompensa aparece. Toda a Tasmânia se espalha em todas as direções, das florestas tropicais do oeste aos profundos lagos glaciais do sul, lembrando-nos que esta pequena ilha possui uma riqueza que pode levar uma vida inteira para ser totalmente explorada. Deixando para trás os picos frios e imponentes da região de Cradle Mountain e Mount Ossa, a viagem nos leva ao noroeste da Tasmânia, onde Leven Canyon se abre como uma enorme cicatriz esculpida na terra. Este desfiladeiro se destaca por sua majestosa beleza natural, um abismo de quase 300 metros de profundidade, formado pelo rio Leven ao longo de milhões de anos de erosão e escavação. Das plataformas de observação, os visitantes podem ver penhascos de calcário imponentes mergulhando diretamente no rio agitado abaixo. Uma visão que é ao mesmo tempo impressionante e hipnotizante. Ao longo das paredes rochosas, árvores antigas se agarram firmemente aos penhascos íngremes, suas raízes se entrelaçando em cada pequena fenda, como se desafiassem a própria gravidade. No chão da floresta, equidnas vasculham camadas de folhas em decomposição, com seus espinhos se erguendo a cada movimento e suas longas línguas se estendendo infinitamente em busca de formigas. Uma prova da rica vida que prospera na floresta tropical temperada que circunda o cânion. Escondidas nas profundezas desses vales antigos, crescem árvores de pinheiro huon, uma das espécies de árvores mais antigas da Terra.
Muitas delas vivem há mais de 3.000 anos, desde quando os humanos estavam apenas começando a aprender a trabalhar com o bronze. Elas permaneceram firmes ao longo de milênios, tornando-se monumentos vivos do tempo, testemunhas silenciosas de todas as histórias que a Tasmânia viveu. O Leven Canyon não é apenas um destino para os amantes da natureza. Ele também oferece a sensação de entrar em um mundo primordial, onde rio, pedra e floresta antiga se fundem em um quadro natural vívido e duradouro. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada para explorar a Tasmânia, a terra no fim do mundo. Se esta aventura o inspirou e o levou a momentos de admiração por cada paisagem, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para continuar explorando os próximos destinos magníficos comigo. A Tasmânia é apenas o começo de histórias que ainda estão por ser contadas,